Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Castelon, soldador e instrutor de soldagem, e hoje vamos analisar em detalhes a Vulcano TIG 205P ACDC da Balmer. Se você procura uma inversora pequena e potente para os seus projetos de soldagem, fica até o final do vídeo que tem muita coisa interessante sobre esse equipamento. Essa máquina é ideal para o processo de soldagem TIG, podendo trabalhar com os metais ferrosos, né, que seria o aço carbono, o aço inox na corrente contínua, e os metais não ferrosos, o alumínio, o magnésio e suas ligas na corrente alternada. E também é possível trabalhar tranquilamente com eletrodo revestido, qualquer tipo de eletrodo, como os mais comuns, o E7018, o E6013 e o E6010. Um dos primeiros pontos que se destaca, né, é o design compacto e leve dessa máquina, pesando apenas 17 kg. E ela é fácil de transportar, né? A carcaça é bem robusta e tem uma alça bem reforçada, projetada para aguentar ambientes de trabalho bem exigentes, né, como oficinas e obras. E tudo isso sem perder a potência. E falando em potência, né, apesar do tamanho e peso, a Vulcano 205P ACDC não deixa nada a desejar no ciclo de trabalho, né? Que no processo TIG é de 155 amperes a 100% e 200 amperes a 60%, já no eletrodo revestido é 110 amperes a 100% e 200 amperes a 35%. Na parte de trás do equipamento, nós temos o cabo de energia, né? No caso dessa fonte é ligada em tensão monofásica de 220 volts. Temos a chave principal de liga e desliga e o nipple da entrada de gás, né, que no processo TIG se utiliza um gás inerte, normalmente o argônio. Já na parte da frente temos o polo negativo e positivo, ambos de 13 milímetros, o conector do gatilho da tocha TIG alta frequência e o conector do gás para a tocha de solda. Pessoal, antes de irmos para a interface, eu já conectei a minha tocha TIG alta frequência, eu já pluguei meu gás, né, no caso da TIG um gás inerte, né, o argônio, e lembrando que para soldagem TIG, a gente utiliza o tipo de ligação direta, né? Ou também conhecida como CC-, que a tocha é conectada no polo negativo da máquina e o terra é conectado no polo positivo. Aqui no caso eu estou utilizando uma tocha TTB26 da Balmer. Agora vamos lá para a interface. Bom pessoal, ligando aqui o equipamento, temos um display em LCD, né, com cores reais, e apesar de muitas funções, como vocês podem perceber, eu achei bem simples de mexer nessa inversora, né? Pelo menos não tem um botão para cada parâmetro de soldagem. Temos dois encoders aqui, que eu vou chamar de botão esquerdo e direito, né? Que serve para selecionar as funções. E aqui em cima temos mais dois botões, né? A casinha aqui ela volta para o menu principal e muda para o lado aqui nas funções que a gente já vai ver. E aqui, após selecionar, quando a gente quiser selecionar alguma função e já estiver pronto para ir para o parâmetro de soldagem, a gente clica na setinha que vai levar para a gente no diagrama ali, que eu já vou explicar certinho. Vamos voltar aqui para o menu principal. Bom, pessoal, retornando aqui ao menu principal, antes de eu começar a falar das funções e os parâmetros que esse equipamento possui, né, ele tem muita função. Então não tem como eu tentar demonstrar um pouquinho na prática cada função, mas eu vou estar tentando demonstrar ali, fazendo um cordãozinho ou outro, explicando as funções que eu achar mais que eu utilizo mesmo no dia a dia. Então, se ficar alguma dúvida de alguma função em específico, às vezes eu falar um pouco mais rápido, deixa nos comentários que eu vou te responder ou começo a fazer vídeos a respeito da função, beleza? Bom, pessoal, aqui no primeiro menu principal, nós podemos definir o processo de soldagem, né? Se vai ser TIG alta frequência, TIG lift arc, né? Ou que a gente tem que encostar o eletrodo de tungstênio na peça para iniciar o arco elétrico, e o eletrodo revestido. E também nós definimos o tipo de corrente que nós vamos trabalhar. Esse tracinho reto aqui é ADC, que seria a corrente contínua, né? Para soldagem de aço carbono, inox, né? Os ferrosos. E essas três outras funções aqui, ó, são os tipos de onda na corrente alternada, o AC ali. Então esse equipamento ele nos dá esses recursos de poder escolher a onda que nós vamos trabalhar em corrente alternada. Quando nós formos falar do alumínio, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essas funções. Aqui, só para vocês entenderem, aqui eu estou trabalhando em corrente contínua e essas outras três são correntes alternadas para a soldagem dos metais não ferrosos, como por exemplo o alumínio e suas ligas. Aí após definir o processo de soldagem, no meu caso aqui o TIG alta frequência e corrente contínua, né, para soldagem de aço e inox normal, nós podemos mudar de posição aqui, apertando a casinha, a gente vai para o outro menu. Aqui nós temos mais alguns parâmetros de soldagem antes de irmos para o parâmetro principal lá, aquele diagrama bem conhecido das inversoras de soldagem. Aqui vamos ter opções como 2T, 4T em modo repetido, né? 2T para realizar a soldagem. Apertamos e seguramos o gatilho da tocha, o arco acendeu, realizamos o cordão de solda, soltamos o gatilho. 4T o pessoal costuma chamar de automático, né? É bom para cordões mais longos, onde nós apertamos e soltamos o gatilho, o arco acendeu e continua aberto. Realizamos o cordão de solda, quando a gente quer terminar, aperta e solta de novo o gatilho.
E o repetido é como se fosse um pulsado de maneira manual, né? Primeiro você define a corrente de base, que é a corrente baixa, e uma corrente de pico, que é a mais alta. E vai pressionando o gatilho da tocha alternadamente, né? Para realizar a soldagem. Para interromper, pressione e segure o gatilho da tocha e solte. Pulsado, né? É como se fosse um modo repetido, mas de forma automática, né? Eu não vou falar muito dele agora aqui, porque eu vou explicar ele detalhadamente um pouco mais para frente. Pontos, né? Spot, como o nome diz, realmente é um ponto, né? Aqui a gente define a quantidade de segundos que a gente quer por cada ponto. Key Start, né? Ou início rápido, né? Nessa função a fonte manda um pulso mais forte com uma frequência maior na abertura de arco, né? Deixando a poça de fusão mais larga, digamos assim, né? Ajudando muito a começar a solda em juntas de ângulo ou em peças com pequenas aberturas, né? Aí você pode definir a frequência de pulso, que varia de 0 a 60 segundos. Isso vai depender da espessura da chapa. Aqui temos o arco dinâmico, né? Ele funciona como uma espécie de um estabilizador, né? Entre a tensão e a corrente do arco elétrico que é enviado pela nossa fonte. Se, por exemplo, a tensão do arco diminui, a fonte manda mais corrente. E se a tensão do arco aumenta, a fonte diminui a corrente, né? As vantagens dessa função é uma solda mais rápida, né? Um arco mais estável e menos deformação nas peças. Por último, temos aqui o Multitec, né? Aqui o sistema reduz a saída de calor, mais utilizado para peças mais finas, né? Por exemplo, um 0,8, né? Abaixo de 1 milímetro. Ela é parecida com o pulsado, né? Aqui a solda acontece com pequenos arcos em intervalos mais curtos, né? Auxiliando que a peça não esquente tanto, evitando assim as deformações. Aqui a frequência pode ser definida de 0,5 Hz até 6 Hz, né? Lembrando, né? De quanto mais lento, menor aqui o Hertz. Quando você quer mais rápido, maior os Hertz. Bom, pessoal, vamos voltar aqui ao menu principal, né? Vamos lá, vamos imaginar que nós vamos fazer uma solda com TIG alta frequência, corrente contínua para soldagem de aço carbono ou inox. Aí eu passo aqui para outra função, para as outras funções, né? Aí eu defino se eu vou querer 2 tempos ou 4 tempos, pulsado vou deixar desligado, pontos desligado, key start desligado, dinâmico desligado e multitac desligado. Aí eu quero ir para o meu diagrama lá tradicional das inversoras de soldagem. Aí eu aperto minha setinha. Bom, pessoal, chegando aqui na tela de parâmetros de soldagem, a inversora já nos dá as seguintes informações aqui embaixo, né? Estamos trabalhando no processo TIG, em alta frequência, corrente contínua e em 4 tempos. Bom, pessoal, esse gráfico aqui, o diagrama, já é bem comum nos inversores recentes, né? Mas eu ainda vejo que tem muita gente que tem dúvidas sobre esses parâmetros, né? Nós vamos ter aqui pré-gás, corrente inicial, rampa de subida, corrente de base, rampa de descida, corrente final e pós-gás. Para tentar dar uma descomplicada, imagine que essas 4 primeiras funções são o início do nosso cordão de solda e essas 4 últimas é o final do nosso cordão de solda. Aqui na inversora, botão esquerdo, nós mudamos as opções e o direito alteramos. Bom, pré-gás, né? O que seria o pré-gás? Aqui o gás começa a fluir antes de acendermos o arco, né? Criando uma camada de proteção ao redor da peça, para quando a solda iniciar, o material não entrar em contato com o ar e não sofra contaminação, né? Isso é importante para que a solda não oxide logo no começo, né? Especialmente em materiais mais sensíveis, como por exemplo o alumínio. Aqui, né, corrente de arranque, né, ou corrente inicial, né? Ela é aplicada no momento em que começamos a solda, né? Ela ajuda a abrir o arco de forma controlada, evitando que o material derreta de forma descontrolada ou que surjam marcas indesejadas ali logo no início da solda. Aí logo em seguida, a nossa rampa de subida, né? Em vez de jogar a corrente toda de uma vez, né, a rampa de subida aumenta a corrente gradualmente, né? Permitindo que o material aqueça aos poucos e se expanda de maneira controlada, né? Isso é útil para evitar que a solda comece de forma brusca, né, e cause deformações. Aí temos aqui, né, nossa corrente de topo, né, ou a corrente de base, né, que é a corrente principal, que mantém o arco estável e constante durante a solda, né? É a corrente ali, a amperagem que nós vamos estar trabalhando principal. Aí temos a rampa de descida, né, que é o inverso da de subida, né, que ao final da solda reduzimos a corrente suavemente, né, em vez de cortá-la de uma vez, né. Isso evita que a poça de fusão esfrie muito rápido e que possa criar pequenos buracos ou trincas, né. Com a rampa de descida a solda fecha de maneira mais controlada. Aí temos nossa corrente final, né, essa corrente mais baixa, né, no término, ajuda a dar um acabamento mais suave, digamos assim, né, fechando a solda sem causar cavidades ou marcas ali, né? É como um toque final mesmo, para que a solda termine de forma limpa e sem imperfeições.
Aí por último temos aqui, né, o pós-gás, né, que o gás continua fluindo depois que o arco se apaga, né, protegendo o material enquanto esfria, né, se solidifica ali, e que evita que ele oxida, né, e também ajuda no resfriamento do descontaminação do eletrodo de tungstênio, né. É importante especialmente em soldas onde o acabamento e a resistência à corrosão são essenciais, né, principalmente no inox, no alumínio. Bom, pessoal, daí esses parâmetros aqui, né, ajudam a controlar cada fase da solda, né, desde o início até o final, né, trazendo precisão, evitando problemas comuns como deformações, rachaduras e oxidações, né. Agora, tipo assim, fazendo um exemplo aqui, e eu vou mostrar na prática para vocês terem uma ideia, né. Aqui, ó, vamos imaginar que nós vamos fazer uma solda 100 amperes. Então, eu vou definir aqui, ó, a minha corrente de topo, que essa é a principal, a corrente que eu vou estar trabalhando, né, 100 amperes. Então vamos lá. Começar aqui pelo pré-gás, né? Vou colocar aqui, ó, que antes de iniciar meu cordão de solda, vai abrir o gás em meio segundo. Corrente inicial. Para ela não começar direto com 100 amperes, vou colocar para ela começar aqui, ó, com 25 amperes. Aí na minha rampa de subida, é o tempo que vai levar para subir de 25 amperes a 100 amperes. Eu vou colocar aqui uns 3 segundos, para vocês perceberem como que a corrente ela vai aumentando gradativamente até chegar nos 100 amperes ali. E minha corrente 100 amperes, aqui é o começo do nosso cordão de solda. Agora o final. Vou colocar aqui na rampa de descida os mesmos 3 segundos. E para terminar a solda, a minha corrente final com 25 amperes também. E aqui, um pós-gás, eu vou colocar por 5 segundos. Vamos lá? Pode. Bom, pessoal, vocês viram como foi simples aqui interpretar e identificar cada parâmetro aqui desse primeiro diagrama, né? E agora, se nós voltarmos aqui na tela de início e ativar o modo pulsado aqui, ó, vai ter algumas funções a mais que vai liberar ali no nosso diagrama que eu vou estar mostrando para vocês agora. Vamos lá. Pessoal, perceba aqui, ó, que habilitou a função de pulso aqui. Esse aqui é o símbolo característico dela. E nos deu 3 funções a mais. Corrente de base, frequência do pulso e largura do pulso. Bom, pessoal, antes de mostrar o que é, né, o que seria esse modo pulsado? Né, para que serve? Né? O modo pulsado é uma técnica em que a corrente alterna entre 2 níveis, né, uma corrente mais alta, né, que seria o nosso pico, e uma mais baixa, que seria a nossa base. Né? Essa alternância permite um controle melhor do calor, ali, né, evitando que o material sobreaqueça, queime, deforme, especialmente útil em peças assim mais finas, né, em materiais sensíveis ao calor, como o inox, por exemplo, né, ou quando queremos uma solda precisa, com menos respingos e um acabamento mais limpo, né, em outro processo. E também eu acho que para quem está começando, né, adquire ali uma inversora e não sabe soldar direito, assim, vai fazer um servicinho, cara, com pulsado é muito mais fácil de trabalhar do que você utilizar uma corrente contínua, né. Quando usar, né, assim, um pulsado, né, para peças mais finas mesmo, evita que o material fique quente demais, né, o que causaria deformações, materiais sensíveis ao calor, né, dá um controle melhor sobre a entrada de calor, e um acabamento mais preciso e estético, né, menos respingos, um controle mais fino do processo. E as 3 funções que habilitou para a gente aqui, né. Agora aqui vai ser nossa corrente de base, e onde era a nossa corrente de base antigamente passa a ser nossa corrente de topo. Aqui é a frequência do nosso pulso, e aqui é a largura do pulso, né. O que cada função dessa é? Aqui agora vai ser a nossa corrente de pico, né. É a corrente mais alta, né, usada para derreter e penetrar o material. Esse é o momento em que o arco gera mais calor, permitindo que o material funda e se una bem, né? Quanto maior a corrente de pico, maior a penetração. Aqui é a nossa corrente de base, né? Que é a corrente mais baixa que ocorre entre os pulsos de pico, né? Ela mantém o arco aceso, mas com muito menos calor, né? Isso permite que a poça de fusão esfrie um pouco, né? Evitando ali aquele superaquecimento e deformações, né? A corrente de base ajuda a manter a estabilidade sem derreter tanto o material. Aí temos aqui, né, o ciclo de trabalho ou a largura do pulso, né, que é o tempo que a minha solda vai ficar na minha corrente mais alta. Né. Então, se eu definir aqui 50%, cada vez que trocar essa corrente, cada vez que pulsar, metade do tempo ela vai ficar em 100 amperes e metade do tempo em 20 amperes. Então, quanto mais alto eu deixar, mais quente vai ficar a solda. Quanto mais baixo, mais fria vai ficar a solda.
Aí vai de ocasião em ocasião. Eu costumo deixar em 50%, metade, metade. Aqui nós temos a frequência de pulso, né? Que define quantas vezes a corrente alterna entre pico e base por segundo, né? Quantidade de pulsos por segundo. Quando se diz frequência, a unidade de medida é sempre Hertz, né? Seria pulsos por segundo. Que aqui nos vai de 0,5 Hz a quase 1000 Hz, né? 999 Hz por segundo. Então, pessoal, para soldar manualmente, o aconselho é trabalhar sempre com a frequência baixa, senão a gente nem consegue perceber o que está acontecendo. Eu costumo trabalhar de 0,5 Hz até no máximo 2 Hz por segundo. Que aí a gente consegue controlar bem o nosso pulsado. A gente vê a solda ali formando e é muito mais fácil de trabalhar. Acima de 10 Hz a gente já não consegue perceber direito, fica muito rápido. Vamos fazer uns testes aqui, aquela simulação, e depois eu mostro para vocês ali na prática como que funciona. Bom, pessoal, antes de fazer ali uma simulação, né, de regular os parâmetros, eu já vou responder uma pergunta que muita gente faz, né? Eles pegam assim, uma inversora cheia de parâmetros assim e falam, é muita coisa para ficar regulando. Eu realmente preciso regular cada parâmetro desse? Não, pessoal. Você vai regular de acordo com o que você precisa, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que pensa assim, eu prefiro ter um equipamento, precisar e ter um equipamento que tem todas essas funções, do que precisar e não ter. Como aqui eu só quero, por exemplo, mostrar o pulsado, o que eu posso fazer? Eu não preciso regular tudo esses outros parâmetros. Então, ó, vamos lá. Pré-gás, 0,5 segundos, eu posso manter. Eu não vou querer minha corrente de arranque, então eu diminuo. Eu não quero rampa de subida. 0. Aqui, ó, minha corrente de topo. Vamos fazer uma solda alternando entre 130 amperes e a minha corrente de base. Vamos colocar aqui uns 40 amperes, para dar para ver bem no vídeo que ela está oscilando, né? Aqui no ciclo de trabalho eu vou deixar meio a meio. Então, cada vez que ela pulsar, vai ficar metade do tempo em 130 e metade do tempo em 40. E a minha frequência, eu vou deixar ela bem baixinha para vocês perceberem o pulsado. Vou colocar aqui, começar com meio Hz, e depois eu vou fazer uma outra solda com 2 Hz. Mas, primeiramente, meio Hz. Rampa de descida eu não quero. E a minha corrente final também não quero. Só o pós-gás também que eu deixo para não contaminar o cordão de solda nem o eletrodo de tungstênio no final da solda. Então vamos lá. Bom, pessoal, vocês perceberam que não é um bicho de 7 cabeças ali, né? Os parâmetros do pulsado, né? E o quanto eu acho bem mais fácil para quem está iniciando ali, para controlar o cordão de solda, fazer uma solda mais bonita, um acabamento melhor, né? Para quem não tem muita prática com a solda TIG. E para chapas finas, então, nem se fala, né? Muito bom mesmo o controle de calor dela, né? E diminuindo muito a deformidade. Agora que nós já vimos o nosso diagrama aqui da corrente contínua, vamos para o AC, né, a corrente alternada para a soldagem de alumínio e suas ligas. Voltando aqui ao menu inicial, vou desativar o pulsado, vou voltar no menu principal, né, TIG alta frequência, aqui DC é a minha corrente contínua, e agora aqui o que eu achei muito legal desse inversor é que ele nos dá a opção de escolher em qual tipo de onda nós vamos trabalhar ali na corrente alternada, né. O que seria esse tipo de onda, né, a forma que ela vai passar do polo positivo para o negativo. Isso influencia diretamente no cordão da solda, né, do aspecto dele. Quando a gente compra um inversor que não tem como regular esses parâmetros, ele vem direto na onda senoidal, que para a gente aqui é o mais comum. A senoidal, né, é uma onda mais suave e gradual, né, onde a corrente passa do positivo para o negativo, né, de forma contínua, né, como uma curva, né. A vantagem da onda senoidal é que ela proporciona um arco mais instável e menor ruído, né, ideal para quem busca uma solda mais tranquila e controlada. E a desvantagem dela é que ela é menos agressiva na limpeza da superfície do alumínio, né, a remoção de óxido, a limpeza catódica que a gente fala, e que pode tornar a preparação um pouco mais importante, né, que a gente tem que tomar mais cuidado na hora da limpeza antes do cordão de solda.
dito assim, né, é a mais comum, é mais fácil de se trabalhar, é como se fosse um meio termo ali. Aí temos a nossa onda quadrada. A onda quadrada, né, como essa tecnologia para fora já é bem mais comum, né, já está há muito mais tempo no mercado, eu converso bastante com o pessoal de fora, assim, eles falam que lá, pelo menos para fora, eles estão usando mais esse tipo de onda, né. Lógico, quem é soldador de alumínio, que ela é um pouco mais difícil de se controlar, né. Aqui nessa onda, a corrente muda de positivo para o negativo de uma forma mais brusca, né, sem transições suaves. E a vantagem dela, né, que ela é excelente para remover a camada de óxido na limpeza, lá, limpeza catódica. Né? E ela é essencial para uma boa fusão, né? O arco é mais concentrado, permitindo soldas mais rápidas e com mais penetração, né? E a desvantagem dela é que ela gera mais ruído, né? Um arco mais agressivo, vamos dizer assim, né? O que pode exigir mais prática para controlar, né? Porém, ela tem muito mais penetração e uma limpeza melhor. E por último, a nossa onda triangular, né? Que ela tem um formato de subida e descida gradual, né? Mas não é tão suave quanto a senoidal, né? E a corrente sobe rápido e desce devagar, né? Formando picos mais longos, né? A vantagem dela, ela é muito boa para o controle de calor, né? Pois reduz o tempo de alta corrente e minimiza o aquecimento excessivo, né? O que é bom para peças finas e delicadas, né? A desvantagem é que pode ser um pouco mais difícil de estabilizar o arco. Pessoal, esse ajuste de ondas aqui é muito bom para quem é especialista mesmo com o processo alumínio, né? Onde você vai ter esses ajustes aqui, quanto mais ajustes, melhor para quem trabalha com alumínio mesmo. Agora, se você é iniciante, vai fazer uma solda ou outra, eu recomendo a deixar na onda senoidal, que é a mais fácil de se controlar. Bom, então, tentando explicar assim, meio que rapidamente, assim, tentando ser, lógico que não é tão simples assim, mas vamos lá. Onda senoidal é o meio termo. Onda quadrada, quando você precisa de mais penetração, para chapas mais grossas. E onda triangular para chapas mais finas. Agora aqui, ó. TIG alta frequência, corrente alternada, onda senoidal. Vamos para o diagrama. Perceba que aqui agora já nos deu aqui, ó, corrente alternada, onda senoidal. Ideal para soldagem de alumínio. Vamos ter o mesmo diagrama da nossa corrente contínua. Pós-gás, corrente inicial, rampa de subida, corrente de base, descida, corrente final, pós-gás. E nos deu duas novas opções que vamos ver já. Vamos ter aqui balanço e frequência. Balanço, né? Permite decidir o quanto da corrente vai para o polo positivo, né, que seria a nossa limpeza, e a fase negativa, né, o polo negativo, que seria ligado diretamente com a penetração, né? E essa escolha afeta também o eletrodo de tungstênio, né? Aqui podemos perceber que vai de menos 5 a mais 5. Quanto mais tempo no polo positivo, né, maior vai ser aquela limpeza catódica ali, né, a limpeza do óxido do alumínio. A gente pode perceber ali na margem do cordão ali, que ela fica bem mais esbranquiçada. E aumenta também a quantidade de calor no eletrodo de tungstênio, né, fazendo com que ele aqueça mais e fique com a ponta mais arredondada. Isso vai ajudar a limpar bem a superfície do alumínio, mas pode causar muito mais desgaste, né, ele vai desgastar muito mais rápido do que o normal eletrodo de tungstênio. Geralmente, na hora que nós vamos soldar no alumínio, nós vamos ter que trabalhar mais no polo negativo, justamente para não ficar desgastando e arredondando muito o eletrodo de tungstênio. A não ser que a peça esteja muito suja mesmo, aí a única opção é tentar deixar o balanço um pouco mais para o positivo, né? Não fica fácil de soldar assim. A gente pode utilizar esse balanço ali para fazer aquela esfera na ponta do eletrodo de tungstênio, né? Antes de realizar o cordão de solda, que fica um pouco mais fácil de trabalhar aí no alumínio. Deixando ele aqui mais no polo negativo, ele vai manter o tungstênio mais frio e estável, né, com uma ponta mais afiada, proporcionando um arco mais controlado e focado. Né? No entanto, como ela vai ter menos limpeza catódica ali, a redução dos óxidos, é importante, você vai ter que limpar muito bem o material antes de estar soldando. Né? O mais comum é a gente trabalhar sempre um pouquinho para o negativo. Eu costumo deixar aqui nessa inversora entre menos 1 e menos 2, né, que vai dar um equilíbrio ali bom, vai manter a ponta do eletrodo mais estável, né, reduzir a necessidade de ficar afiando toda hora, né, e oferecer um arco mais concentrado e eficiente para soldar o alumínio. E aqui nós temos a frequência, né? O que vem assim essa frequência AC?
A frequência C é a velocidade com que a corrente alterna entre a fase positiva e negativa, né? Em outras palavras, indica quantas vezes a corrente troca de polaridade por segundo. Aqui, nós percebemos que vai de 50 Hz a 250 Hz, né? Quantas vezes por segundo ela vai trocar essa frequência, né? Essa polaridade. Quanto mais baixo nós deixarmos a frequência, por volta ali de 60 Hz, cria um arco mais largo e suave, né? Espalhando o calor sobre uma área maior, né? Que é bom para soldar peças mais largas, né? Frequências mais altas, de 100 a 200, né, geram um arco mais estreito e concentrado, né? Ideal para uma solda mais precisa, menor zona afetada de calor lá, ASAC, né? E melhor controle em áreas pequenas, né? Bom, pessoal, o uso comum dessa frequência aqui, né, para a maioria dos trabalhos em alumínio, por exemplo, eu costumo utilizar entre 100 a, no máximo, 150 Hz, né? Frequências nessa faixa oferecem um bom equilíbrio entre a estabilidade do arco, né, a precisão e a concentração do calor, melhorando a estética e o controle do arco, né? Mas aí você tem que ir testando de ocasião em ocasião, mas você deixando aqui no 100, você já vai ter uma boa base ali. Você vai precisar diminuir um pouquinho ou aumentar um pouquinho. Deixa direto no 100. Então eu vou fazer aquela simulaçãozinha para vocês verem como que funciona ali a corrente alternada na prática. Pré-gás, né? No alumínio é sempre importante deixar um pouquinho do pré-gás aqui, nem que seja meio segundo ou um segundo. Eu vou colocar um pouquinho mais no alumínio, um segundo. Corrente de arranque, deixar os 5 amperes mesmo. Rampa de subida não vou deixar. Corrente, vou deixar uns 120 amperes para mim. Acho que pela chapinha que eu vou soldar, acho que tá bom, mas se não for, depois eu mudo e mostro ali no vídeo. Rampa de descida no alumínio, eu sempre gosto de colocar um pouquinho, vou deixar um segundo. Corrente final, vou deixar para terminar o cordão com uns 20 amperes, vai estar de bom tamanho. E o pós-gás, uns 5 segundos também, eu acho que está de bom tamanho. O balanço eu vou deixar mesmo em -2 e a frequência em 100 Hz. Bora lá. Pessoal, agora eu vou demonstrar para vocês, com o mesmo parâmetro, cada solda nos diferentes tipos de onda. Daí eu vou estar deixando embaixo lá o tipo de onda que eu estou usando. Agora que nós já entendemos também para que serve o balanço, a frequência, os tipos de ondas, aqui nessa inversora nós conseguimos também ativar o modo pulsado no alumínio. Vou habilitar o pulsado aqui, voltamos para o parâmetro, vamos ter o mesmo gráfico, balanço, frequência, mesma coisa da corrente contínua. Então se nós quisermos utilizar a função pulsado no alumínio, na corrente alternada, conseguimos também. Vou fazer uma demonstração aqui. Deixar os mesmos 120 amperes, os 40 amperes aqui, ó, o pico e a base. Deixa eu só ver como é que tá a frequência, largura 50% e a frequência meio Hz. Vou colocar uns 2 Hz ali, só para vocês verem o pulsado no alumínio também. Bora lá! Bom, pessoal, então esse aqui foi o diagrama aqui, né, os parâmetros da corrente alternada, né, para soldagem de alumínio e suas ligas, né.
muito completo mesmo. E além disso, pessoal, ainda tem algumas outras opções que eu achei muito legal também para a corrente alternada. Voltando aqui para o nosso menu onde a gente ativa o pulsado, né? Aqui na corrente alternada, né, nós vamos ter os 2T, 4T, o repetido, mesmo jeito da corrente contínua, né? O pulso, vou até desligar já. O modo ponto. E aqui, diferente de quando está em corrente contínua, nós temos 3 diferentes opções que podemos utilizar, né? O AC/DC misto, né? Ativando ele, né, vai de 10% até 80%, né? O que seria esse AC/DC misto, né? Seria uma mistura de corrente contínua com corrente alternada, né? Com essa função, eu posso aumentar a quantidade de corrente contínua na solda alternada. Eu achei muito legal isso, né? Seria usado para soldagem em espessuras maiores, né? Facilitando a abertura do arco, né? Aumentando a penetração e assim também a velocidade da solda. Temos aqui o fuso extra, né? Que ela cria uma poça de fusão mais precisa, permitindo que peças mais finas sejam soldadas com a ponta do eletrodo de tungstênio bem parecida com a que eu tenho acostumado na soldagem de corrente contínua, né? Aquela ponta mais afiada. Aqui ela pode ser ajustada em percentual também, né? Vai de 1 a 80% também, né? Aí você tem que ir testando, né? E ver o que melhor te atende dependendo da ocasião. Eu achei muito legal também a gente poder trabalhar aqui com o eletrodo mais apontadinho. E aqui temos também, né, o multi-onda, que você pode mesclar os diferentes tipos de ondas ali, né? Dependendo da ocasião, da sua preferência ou do tipo de peça a ser soldada, né? Aqui já é mais para quem é especialista no processo alumínio, né? A gente pode mesclar ali entre onda quadrada e onda triangular, senoidal e quadrada, senoidal e triangular, triangular e quadrada. Então a gente pode ir mesclando ali. Então ó, eu achei uma inversora muito completa mesmo para quem gosta muito, que trabalha com o processo corrente alternada ali para soldagem de alumínio. Bom, pessoal, agora que nós vimos as funções aqui da corrente alternada, né, para soldagem de alumínio no processo TIG, vamos voltar aqui ao menu principal e vamos para o processo de eletrodo revestido. Como podemos perceber aqui logo de início, com essa inversora nós podemos trabalhar tanto com a corrente contínua quanto a corrente alternada também no processo eletrodo revestido. Então, se você precisar, porventura, trabalhar corrente alternada, ali, fazer uma peça de alumínio ali com eletrodo, você consegue também. Mas eu dou preferência para o processo TIG, né, na hora de soldar o alumínio. Eu vou deixar na corrente contínua. Bom, vindo aqui para a opção do meio, vi que ele vai nos fornecer 3 funções: Hot Start, Arc Force, e o que eu achei muito legal e quero testar é o eletrodo pulsado. Bom, pessoal, então para que serve ali o Hot Start, né? Ou partida quente, né? O Hot Start aumenta temporariamente a corrente no momento em que o arco é aberto, né? Ajudando a iniciar a solda de maneira mais eficiente, né? É ideal para evitar que o eletrodo grude ali no início. E em materiais também com a superfície mais suja, né, oxidada ali. O Hot Start também permite uma partida mais rápida, garantindo que o arco seja iniciado com energia extra, né? Que facilita a fusão inicial do eletrodo com o material. Ou seja, ela vai aumentar de 0 a 10 aqui, mas nós vemos embaixo que é de 0 a 100. A corrente inicial no momento em que nós encostamos o eletrodo na peça. Então vamos imaginar, se a gente colocou ali 100 amperes, na hora que a gente bater o eletrodo, ela vai começar com uma corrente maior do que aquela e já volta para os 100 amperes. Então vai ajudar muito para o eletrodo não grudar na peça. Aí temos também o Arc Force, né? Ela controla a força do arco, né? Especialmente útil em eletrodos de solda que precisa de mais estabilidade em posições difíceis ou em soldas verticais, né? Aumentar o Arc Force melhora a estabilidade do arco quando a distância entre o eletrodo e a peça varia, né? Como quando o eletrodo está próximo de apagar, ela aumenta ali um pouco a tensão, jogando um pouco mais de corrente para o eletrodo não apagar, né? Isso evita que o eletrodo grude durante o trabalho, né? Especialmente em materiais de espessuras variadas ou que exigem um maior controle de penetração. O Arc Force, para quem é serralheiro, assim, pode muitas vezes prejudicar, né? Porque tem muitas das vezes a gente não quer que a peça fure ali, nós vamos tirar o eletrodo, ele joga uma corrente a mais. Então, muitas das vezes, se você vai trabalhar com chapas finas, ali com 6013, eu aconselho deixar o Arc Force desligado. Outra coisa também, eu não vejo muita diferença quando estamos trabalhando ali com eletrodos de revestimento comum, né, como o E7018, e com os rutílicos, né, que é o de serralheiro, 6013.
A gente vai ter uma ajuda muito boa mesmo com o ArcForce quando a gente está trabalhando com eletrodos celulásicos, né, o 6010, o famoso 5P, que do nada ele vai e gruda na peça, que ele varia, ele oscila muito a tensão dele quando a gente está trabalhando com ele. Então o ArcForce ajuda muito, eu vejo mesmo a diferença com os eletrodos, o 6010 ali, o de revestimento celulósico. E temos também o modo pulsado no eletrodo, né? Em soldagem com o eletrodo revestido, o modo pulsado alterna entre níveis de corrente alta e baixa, né? Oferecendo maior controle de calor e fusão, né? O pulso é útil para reduzir o calor em peças mais finas aqui, né? Ou quando deseja um controle mais preciso do arco e da penetração. Ao alternar entre os níveis da corrente ali, ele mantém a estabilidade, né? Enquanto permite que a área da solda ali ela esfrie levemente, né? Evitando deformação e diminuindo muito os respingos. Esses ajustes aqui, né, melhoram a qualidade e a eficiência na solda, né, com o eletrodo, especialmente em condições desafiadoras ou com materiais difíceis de soldar. Então vamos ver como que é o diagrama ali do eletrodo, pessoal. Pessoal, o diagrama dele aqui é bem simples mesmo de interpretar, né. Aqui nós já vamos ter o hot start, né, que é aquela corrente a mais que vai dar quando a gente encostar o eletrodo na peça. Aqui dá uma função bem legal também, né, que é a quantidade de tempo que a gente quer que essa corrente fique, né, que vai de 0,5 até 5 segundos. Então a gente pode aqui definir também quanto tempo ela vai ficar com a corrente maior para depois voltar para a corrente que a gente definir. Eu achei bem legal isso. Vou deixar só em meio segundo mesmo, principalmente se você for trabalhar com peças finas, não é muito aconselhável deixar esse hot start com muito tempo, nem mesmo ligado, né, para chapas finas nem precisa, se você for trabalhar com o eletrodo 6013. Aí temos aqui nossa corrente, que é a corrente que nós vamos trabalhar. Como aqui eu só tenho o eletrodo 6013 aqui no momento, vou fazer uma demonstraçãozinha, vou colocar aqui uns 80 amperes para o tipo de chapa que eu vou estar trabalhando. E temos o ArcForce, né, que eu vou deixar desativado aqui no meu caso. Agora, vou voltar ali no menu principal e vou habilitar o modo pulsado para a gente ver como que vai ficar o diagrama ali. Aqui nós vimos que vai ser a mesma coisa dos outros tipos de solda lá no processo TIG. Aqui nós vamos ter a corrente de base e a corrente de topo, a quantidade de tempo que minha solda vai ficar na corrente de topo e a quantidade de pulsos por segundo. Aqui no eletrodo, como eu nunca testei, eu vou deixar ela bem baixa, para ser mais fácil de eu trabalhar. Eu vou oscilar ali, vou aumentar um pouco a corrente, entre 100 amperes. Vou deixar bem baixo aqui para a gente ver o eletrodo apagando e acendendo mesmo ali no vídeo. Então vou deixar entre 100 e 30 amperes, com meio a meio e 0,5 Hz. Bora lá. Aqui como ficou contínuo e o pulsado. Nessa parte do pulsado no eletrodo, né, eu ainda não tinha visto nenhuma inversora que tinha essa opção, pelo menos eu nunca tinha trabalhado, né, achei bem interessante. E esse foi um review bem rápido, assim, se dizendo da Vulcano TIG 205 ACDC da Balmer, né, porque é muita função mesmo. Se eu fosse fazer um vídeo falando de função por função mesmo, mais detalhado, a gente ia ficar 5 horas aqui falando, né? Então eu peço para vocês, pessoal, se ficou alguma dúvida em alguma função, em algum parâmetro aqui, às vezes eu não falei alguma coisa, vocês não entenderam direito, deixem aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo ali, tirar as dúvidas de vocês. Eu achei mesmo uma inversora muito completa, né? Para esse tamanho de inversora, o ciclo de trabalho dela, o que ela oferece é surreal mesmo. A Balmer está de parabéns com essa inversora, pessoal. Eu já estou trabalhando com ela há um bom tempo, nunca tive nenhum tipo de problema. Eu gosto demais dessa, aqui é meu xodó. Bom, essa é a Balmer Vulcano TIG 205P ACDC. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um cordão livre, só para vocês verem a qualidade da solda dessa belezinha aí.